Ame-o ou deixe-o poderia dar bem o tom do nosso entrevistado. Mas ele tá mais pra decifra-me ou devora-te. Política não é uma editoria, é como ele encara a vida. E ele tem um caso de amor com o esporte. Tem gente que comenta fatos. Tem gente que provoca fatos. E o nosso entrevistado de hoje faz as duas coisas. Está no ar o Recontar. Seja muito bem-vindo, Juremir Machado. Obrigado pelo convite e por essa apresentação aí generosa. Te identificou na nossa introdução? Olha, de toda maneira é tão gentil que não tem como não querer se identificar. Olha, quero dizer que é um desafio pra gente, né? É verdade. Formular esse roteiro diante de um personagem tão respeitado no nosso mercado, um Consolidado. intelectual de primeira. É uma honra te receber. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente sempre abre o programa fazendo uma pergunta. O teu perfil ele foi publicado há exatos 22 anos atrás. Uau. Quem quiser conferir essa entrevista que ele deu ao Coletiva.net pode acessar a descrição aqui no nosso vídeo. E a primeira pergunta não poderia ser diferente. Tu lembra de quando tu foi entrevistado pro perfil? Assim, especificamente não, faz muito tempo. Muito. 22 anos. 22. 22 Isso foi anos. em 2004. 4. Uau! Mas, Juremir, tu lembras da sensação de ver o teu perfil publicado? Assim? Sim, isso Como é que sim. foi isso? Foi muito legal, porque 2004 foi um ano bom para mim. Foi o ano em que eu publiquei meu livro sobre o Getúlio, e pela Record, uma editora de alcance nacional. Teve uma campanha de divulgação muito grande. Por exemplo, nos prédios do Rio de Janeiro, eles colocaram assim, uns outdoors que ia na parede toda. Era um troço gigantesco, andava pelo Leblon, Ipanema, e via a propaganda do meu livro por toda parte. E aquilo abriu o caminho para uma série de coisas aqui no jornalismo no Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu me lembro que o Flávio Alcaraz Gomes, que tinha espaço na Rádio Guaíba, que tinha um programa na TV Guaíba. Guerrilheiros da Guerrilheiros Notícia. da da Notícia. Ele começou a me convidar para participar. Então foi um ano assim que várias portas se abriram depois de um tempo conturbado. E quando saiu o perfil foi assim dentro desse conjunto de coisas assim que as coisas estavam acontecendo, então estavam aparecendo oportunidades e tal. Foi um ano muito legal. Juremir, vamos começar falando sobre a tua paixão por esporte, né? A gente começa, inclusive, o nosso programa falando desse teu caso de amor com o esporte. Lá na época, 22 anos atrás, a repórter que assina o teu perfil, ela já abre dizendo que as tuas lembranças de um menino de 8 anos era ouvindo a Copa do Mundo na Rádio Guaíba. E, claro, com um entrevistado desse gabarito, a gente já começa de cara abrindo aspas para ti naquela época. A opção pela profissão foi uma consequência do gosto de ouvir a cobertura esportiva da Guaíba. E nós estamos em plena época de Copa do Mundo, 2026. Como foi isso, né? Como é que foi esse despertar? Só mais um adendo que a gente está falando de um santanense, né? Gaúcho de Livramento. De Livramento. É verdade. Assim, eu até escrevi uma crônica para o Matinal, acho que vou publicar amanhã ou depois, em que eu digo que houve uma época que eu organizava a minha vida por Copas do Mundo. Então, por exemplo, a primeira foi a de 70. Eu tinha 8 anos, a gente morava na zona rural, só tinha o rádio como meio de contato com o mundo, como diversão. A gente escutava a Guaíba, nem sempre pegava direito, tinha muita estática, então às vezes a gente não ouvia direito, mas aquilo era mágico. E ali eu me encantei com aquilo, eu não sabia assim, o que esses caras fazem. Depois eu fiquei sabendo, não, isso é jornalismo que eles fazem. Uau. Aí eu pensei, bom, então eu quero fazer esse negócio. Meu pai e minha mãe ficaram meio assim, mas jornalismo, isso dá dinheiro, isso é profissão. Isso vai dar uma carreira? Exato. Não é melhor fazer direito? Tanto que eu entrei na faculdade de Direito.
Olha! Porque tinha essa coisa, assim, que precisava Sim. ser doutor, Médico, médico. engenheiro, advogado. E é até engraçado, porque depois eu segui uma carreira acadêmica, fiz doutorado e tudo, e às vezes estava em mesas, assim, de debates, e aí tinha um advogado, um médico e tal. Eu era, de fato, o único doutor, mas eles eram De chamados de direito! doutor e eu não. Mas a Copa do Mundo de 70 foi muito importante para mim, como foi importante para mim o Lauro Quadros, isso eu digo sempre para ele. Na Legal. Copa de 98, que foi a dos Estados Unidos, né? Não, é França. Não, a gente A é de, eliminado pela a França. de, não, acho que a de 94 foi Estados Unidos. Isso, Então, tetra. na de 94 eu morava na França. E a Copa foi nos Estados Unidos, e quando terminou, a Gaúcha tinha um hábito que era de colocar no ar alguém no país da Copa seguinte. Então eles me ligaram. E eu interagi com o Lauro Quadros. E eu disse para ele que assim, ouvir o Lauro Quadros quando eu era guri foi decisivo para eu querer ser jornalista. Que Eu linda! achava assim que ele comunicava como eu acho que é legal comunicar. Ao mesmo tempo com muita clareza, com muito entusiasmo e com uma linguagem muito acessível, popular, assim. Muito natural. Muito natural, aquela coisa, Uhum. as metáforas que ele tinha, isso aí, mais meio quilo de farofa. Eu achava aquilo maravilhoso e até me orgulho muito de ser amigo do Lauro, volta e meia a gente se Querido. telefona e tal. E ele influenciou muito, ele foi muito importante para mim a decisão de querer fazer jornalismo. E uma coisa que foi muito, que eu gostei muito na vida, foi depois de ter trabalhado em rádio na Guaíba. Uhum. Porque aquilo era um Nessa sonho de mesma criança. rádio É. que te impulsiona o jornalismo vir à tua casa. Que, na Exato. verdade, abre as portas do mundo para É. ti, né? A gente tá falando Sim. de um contexto muito específico, que é É. uma campanha, né? Que é Isso. algo muito isolado, Uhum. principalmente há tantos anos atrás, né? Pois é. Quando eu fui trabalhar na Zero Hora, o meu primeiro emprego mesmo foi na Zero Hora, emprego de carteira assinada Uhum. e tal. E aí eu estava lá, assim, de repente os colegas eram o Lauro Quadros, o Rui Carlos Osterman e tal. Aquilo assim era maravilhoso, porque Claro. era o universo que eu tinha de criança como referências assim, Uhum. inalcançáveis. E E depois na Guaíba tinha todos, assim, Milton Jung, todos uns caras assim que eu É. ouvia, que eram as vozes da minha infância. Que viraram teus colegas de trabalho. Viraram. E com um aspecto curioso, é que as rádios, até determinado momento, elas só tinham esses caras como Milton Jung, todos Uhum. eles, como vozeirões. Então eu não tinha voz para trabalhar em rádio. Interessante. Mas as rádios mudaram, elas ficaram mais parecidas com a sociedade. Uhum. Tem de tudo um pouco. Eu tenho olhado a Copa do Mundo um pouco na Cazé TV, Uhum. e a Cazé tem uns locutores que não trabalhariam nas rádios É de verdade. antes. Eles têm Perfeito. uma voz mais esganiçada, uma gritaria e tal. Então, para mim, poder trabalhar na Rádio Guaíba foi uma coisa assim quase inacreditável. Lúdica. Lúdica e foi assim, um grande orgulho. E de repente eu estava falando no microfone com os caras que eu tinha passado a minha infância e adolescência ouvindo. É mais ou menos como o prazer que nós estamos Que nós sentindo temos, hoje de ter a honra de te ter Obrigado. aqui na nossa Obrigado. frente, né? Inclusive, quando a gente ventilou, né, o teu nome, eu comentei ainda, né? Foi por conta de uma crônica, né? De uma coluna, na verdade, tua, no Correio do Povo, que eu decidi o tema da minha monografia na faculdade, assim. Então, realmente, para nós, é um privilégio estar aqui com alguém que me inspirou a escrever o que E eu... tu me disseste foi sobre a Sociedade do Espetáculo. Sociedade do Espetáculo. O Guy Debord, o autor da Sociedade do Espetáculo, foi um dos autores assim que mais me influenciou na vida como professor. Eu sou legal. um fã de carteirinha do Guy Debord, e o Guy Debord foi um cara que se matou em 1994, ele tinha uma doença degenerativa, oriunda, resultante do alcoolismo, e uma vez eu vi o Guy Debord num bar em Paris, em Montparnasse, e eu pensei, vou lá falar com ele. E depois, assim, ele estava com um ar tão acabrunhado, assim, não vou incomodar o cara. E até hoje eu penso assim, mas eu devia. Perdi a oportunidade. Eu falei esses tempos pra Márcia, recentemente estávamos juntas, não era trabalho, e eu falei, tem coisa que me perturba querer fazer uma coisa que eu deixei de fazer. E a gente fica com isso na nossa cabeça. E perde oportunidades. Teve outra situação assim que foi com um ator fetiche da França, o Jean-Paul Belmondo,
Eu estava com a Cláudia, minha mulher, a gente estava num lugar de Paris que é muito bonito, a Place Dauphine, uma das pracinhas mais bonitas de Paris. E daqui a pouco, aquele ali não é o Belmondo? Ele foi o ator, junto com Alain Delon, eles foram os grandes atores Sensação. da Nouvelle Vague. E ele tinha uma filhinha, ele já era um cara velho, mas ele tinha uma filha ainda, que devia ter uns 10, 12 anos. E eu fiquei pensando, ele estava sentado assim numa mesa de calçada, umas 3 ou 4 da noite. Eu falava lá com ele, deixa o cara em paz. E aí até hoje Mais uma oportunidade perdida, professora. Isso, isso. A gente vai pontuando a entrevista, a gente vai recapitulando na entrevista que tu deu lá 22 anos atrás, já formado aqui em 1986, aqui na PUC, né? Lembrando que a gente faz essa temporada toda aqui em um dos estúdios da Famecos. Tu entra, então, para a equipe de esportes da Zero Hora, né? Vai trabalhar ali sob a chefia do Nilson Souza. Vai passando essa experiência. Quando tu tá prestes a completar 5 anos ali no Grupo RBS, tu pede a demissão e vai te dedicar ao doutorado em Sociologia na Universidade de Sorbonne. Tá bom essa pronúncia na França, professor? E aí eu queria justamente, agora eu tô há pouco citando ali praças e locais na França, como se fosse assim, o Menino Deus aqui em Porto Alegre. A Redenção, o Parcão. Queria perguntar justamente assim, o que mais pulsa em ti quando a gente fala dessa cidade luz? Olha só, assim, o primeiro aspecto, assim, é bom ser jovem, porque eu tinha querido muito trabalhar na Zero Hora, eu estava bem na Zero Hora, mas eu queria ir embora para o exterior. Então eu fui lá falar com o Felberg, que era o editor-chefe, e disse para ele, Felberg, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar em Paris, tu não gostarias que eu fosse correspondente do jornal lá? Ele disse, não, não temos interesse. Eu disse, então, eu queria te pedir um favor. Eu queria que tu me demitisse para pegar o Claro. Uhum. fundo de garantia e tal. E ele me demitiu. E aí eu fui para... O que eu penso é o seguinte, é que naquele momento eu não tive a menor dúvida em pedir demissão, em pedir que ele me demitisse. Não, não me passou pela cabeça assim, eu nunca mais vou conseguir entrar na Zero Hora ou em qualquer outro Aham. jornal, ou eu vou perder a oportunidade. Não, eu queria sair. E fui. E aí depois aconteceu uma coisa curiosa, que foi a Zero Hora contratou Augusto Nunes para ser o diretor. O senhor está dando spoiler no nosso Ah, roteiro. boa, Por favor. Então, tem um detalhe curioso, porque depois, em 95, eu tive uma briga na Zero Hora e eu acabei demitido. Uhum. Mas aí, olha só a inversão. Em 91, quando eu fui para a França, eu, na verdade, pedi demissão, mas o Felberg me fez o favor de me demitir. Aham. Então, formalmente, eu fui demitido. Uhum. E em 95, quando eu briguei, eu tinha encaminhado uma carta de demissão. Então, na realidade, eles me demitiram, mas eles usaram a minha carta de demissão. O contrário. Para te demitir. Ficou elas por elas. Ficou elas por elas, ficou empate. Eu, inclusive, vou pegar esse gancho para nossa próxima pergunta aqui. É exatamente sobre essa situação de 93, quando Augusto Nunes, então, assume a chefia de redação de Zero Hora e te recontrata, né, de fato, agora como correspondente. No texto, tu relatou que foi um momento muito especial, porque tiveram muitas viagens, coberturas com festivais de cinema em Cannes, Berlim, Veneza, o Salão de Livros de Paris, a Bienal de Frankfurt e até a morte do Ayrton Senna. Era uma época de mais paz e amor? Olha, não sei se era uma época de mais paz e amor, porque eu acho que a humanidade tem essa grande capacidade de estar sempre produzindo tragédias e guerras e Verdade. a cada época com as suas. É verdade que o Donald Trump agora está, digamos, exagerando Dando- um tanto. Passando um pouco do Passou um limite. pouquinho do Passando limite. um pouco da medida. Mas, assim, quando eu fui correspondente da Zero Hora, eu, digamos assim, fiz o trabalho muito do meu jeito. Então, eu puxei muito para a área cultural. Eu queria ir nos Uhum. festivais de cinema, no Salão de Livro, a Feira de Frankfurt. O jornal me pautava muitas vezes assim, agora vai esperar o presidente da República, que era o Itamar, em Lisboa. Aí eu fazia. Ou então, mas o que me interessava mesmo era mais a parte cultural, às vezes a parte esportiva. Eu me lembro de ter ido entrevistar o Ronaldo Fenômeno, que Uhum. tinha acho que 19 anos, 18, 19 anos,
em Eindhoven, na Holanda, ele jogava no PSV, Uhum. e eu fui lá entrevistá-lo, aconteceram 2 ou 3 coisas, assim, muito engraçadas. Quando eu cheguei no estádio, estava tudo fechado, eram 8 da manhã, estava tudo fechado, assim, eu procurei, até que encontrei um cara e ele disse: "Não, eu sou o treinador, mas eu era treinador interino e eu estou saindo". O cara falava francês. E aí ele me disse assim: "Mas o senhor é brasileiro mesmo?" "Pô, sou brasileiro". "Então o senhor vai me fazer um favor, eu quero ter uma conversa com o Ronaldo, que a gente não conseguiu ter até hoje. Porque ele não fala nenhuma língua que eu falo, eles não se comunicavam. Então ele queria, passar um recado para o Ronaldo. E aí então, sentamos lá, estava a Cláudia, eu, esse treinador, o Ronaldo e mais um jogador, Vampeta. Eh, e aí Que momento. ele disse o seguinte: Gostaria que o senhor falasse para ele que ele tem futuro, que ele tem talento, mas que ele não pode passar o dia inteiro trancado no quarto com a namorada. Ele tem que treinar". Não! Eu falei isso para o E o Ronaldo. professor foi intérprete. Eu falei para O o recado dado. Eu falei para o Ronaldo e ele ficou, assim, muito constrangido e tal. E quando terminou a entrevista, porque aí depois fechou essa parte, eu fiz a minha entrevista com ele. E quando terminou, ele disse para mim assim, o Ronaldo: "Para onde vocês vão?" E a gente disse: "Não, a gente vai para a estação de ferroviária, pegar o trem para Paris, a gente vai voltar. Eu levo vocês". E ele já tinha um carrão e Ai, tal. não. Ele tinha um objetivo nos dando carona. Quando estava assim, a gente saiu do carro, ele disse: "Essa conversa com o treinador, tu vai publicar? Você vai publicar?" Eu disse: "Não, não, isso aí não tem, isso é uma coisa, eu fiz um favor para ele". Tá, ficou assim. Ele se tranquilizou, nos levou na estação. Mas é claro que eu contei para o editor, Aham. e é óbvio que saiu. Ah, meu Deus! E um dia ele me ligou. Não Não. acredito. Só melhora essa história. Ligou e cobrou, disse: "Oh, disseste que não ia sair, saiu, me mandaram". Mandaram por fax. Meu Minha Gente, pô, mil nossa! desculpas, eu não pensava que ia sair. Eu aprendi também. A história era boa demais para não sair. Ai, ótimo. Gente, que coisa sensacional essa história. Mara. É. Nossa, que coisa boa Eu poder tenho lembrar as disso. fotos lá com o Ronaldo, eu era jovem e ele era um guri. Mais ainda, né? Ele Aí mais ainda, Claro. imagina. A brincadeira do paz e amor foi porque depois, por ti, pelas tuas palavras, no próprio texto do Perfil. perfil, tem uma frase tua que diz: "Depois veio a fase da peste, que ninguém te queria por perto". tive E várias. é assim que consta no texto, né. Então a gente vai abrir aspas de novo para ti. "Quando eu voltei, já estava muito acostumado com a especificidade do jornalismo francês, que não chega a ser de grande investigação como o americano, mas é de muita crítica, de polêmica, de desconstrução de mitos. Dá para dizer que a polêmica com o Luiz Fernando Veríssimo tem um marco importante aí, temporal na tua trajetória?" Sim, porque olha só, eh, eu voltei, da França em 95, depois de ter acompanhado toda a discussão sobre a queda do Muro de Berlim, o fim do socialismo da União Soviética. Isso era muito presente na crítica dos intelectuais franceses, inclusive dos que ficaram meus amigos, como Edgar Morin e Nossa. todos. E mesmo de quem era de esquerda, era muito comum fazer a crítica do stalinismo, do socialismo soviético, do autoritarismo, etc. Então, eu incorporei muito isso. E quando eu cheguei aqui, eu critiquei um pouco uma esquerda que me parecia um tanto apegada a coisas superadas. E aí a esquerda me rotulou de direitista. Uhum. E a briga com o Veríssimo passou um pouco por aí, porque eu achava assim que o Veríssimo, às vezes, ele era um pouco assim, esse esquerdismo mais panfletário. Então eu achei que podia falar daquilo, mas o Veríssimo era um ícone.
Uhum. E hoje, assim, olhando para trás, bom, teria feito diferente, porque eh, teria percebido o quanto a realidade brasileira era Hum. diferente, até para a valorização da esquerda. O Brasil tinha passado por uma ditadura, tinha saído Uhum. tinha realmente se redemocratizado fazia pouco tempo. Então, aqui o peso da esquerda era diferente do peso da esquerda na França. Eh, e aí, claro, gerou uma grande polêmica em que eu naquele momento, saí perdendo, porque eu era colunista da Zero Hora, eu era editor internacional, eu estava muito bem ali na Zero Hora. Uhum. E aí, de repente, eu perdi o emprego e fui trabalhar algum tempo na Isto É, mas não deu certo. Foi uma experiência ruim na Isto É. Eu não me entendi com o pessoal. E na época eu também não percebi o óbvio, que havia uma rejeição por causa da polêmica com o Veríssimo. Os Uhum. colegas me rejeitavam. Quer dizer assim, eu era Uau. o cretino que tinha Uhum. atacado o Veríssimo. Então não funcionava em lugar nenhum. Bom, aí eu me foquei na atividade acadêmica. E passou algum tempo assim, até que começaram a surgir outras oportunidades. No ano 2000, eu passei a escrever no Correio do Povo, onde Uhum. meu amigo Telmo Flor era o diretor. E também a minha colega e muito amiga Cristiane Finger me levou para ser comentarista no jornal do SBT. Uhum. Uhum. Então eu fiquei ali fazendo isso, até aí passaram-se 4 anos nessa toada aí, era uma coluna semanal no Correio, era um comentário semanal no SBT, e aí em 2004, quando eu publiquei o livro Getúlio e tal, aí as coisas realmente Eh, desbloquearam. O papo tá bom, mas a gente veio falar aqui que o Recontar conta com parceiros que acreditam na força da comunicação e da informação de qualidade. Conheça quem está com a gente nessa trajetória. Em um mercado cada vez mais conectado, estratégia e inteligência fazem toda a diferença. E há 13 anos, a Braso Mídia conecta marcas ao seu público por meio de soluções integradas de serviços, planejamento e tecnologia. Mais do que mídia digital, a empresa entrega eficiência, engajamento e performance para as campanhas. Braso Mídia, inteligência, estratégia e resultados comprovados para impulsionar sua comunicação. Há 7 décadas, a Associação Rio-Grandense de Propaganda conecta, representa e fortalece o mercado gaúcho da comunicação. Uma história construída por profissionais, empresas e lideranças que ajudam a transformar a indústria criativa do Rio Grande do Sul. E agora você também pode fazer parte dessa rede. Ao se associar à ARP, você tem acesso a conteúdos exclusivos, benefícios em grandes eventos e conexões com os principais nomes do mercado. Associe-se! Faça parte dessa história e ajude a construir os próximos capítulos da comunicação gaúcha. Só para contextualizar, a gente está falando aqui dessa polêmica do Luiz Fernando Veríssimo, que é justamente essa demissão que ocorre lá no Grupo RBS, que a gente brincou ali que ficou elas por elas, né? Que então tu pede a Sim, demissão, mas eles sim. já iam te demitir, mas fica assim, é justamente essa E a fase. RBS nunca me perdoou, porque assim, passaram-se quanto tempo agora? Já são 31 anos. Sim. Nunca mais, assim, tivemos, acho que eu nunca mais fui lá. Nunca mais superaram essa. Não, não, não. Outro dia até alguém disse: "Teu nome saiu na Zero Hora". Eu disse: "Pô, alguém ousou", né. E claro, foi a Juliana Bubitz, Aham. Uhum. que é uma querida e tal, Maravilhosa. Sim. aí publicou meu nome lá. Era um documentário sobre o Internacional do Renato Dornelles, eu dei um depoimento e meu nome apareceu lá. Mas na época, eles sugeriram que tu pedisse desculpas. Sim, sim, sim. Foi uma série de, idas e voltas. Desdobramentos que O Luiz Fernando, ele disse que ele se demitiria se eu não me retratasse. Inicialmente ele disse: "Olha, não vou me retratar". Uhum. Depois, naquele troço todo, vai e volta, eu disse para ele: "Olha, se tu te demitir, eu vou ser demitido". Eh,
E aí ele publicou uma nota dizendo que não ia, uma coisa assim, que não ia se demitir para eu não ser demitido. E foi uma situação assim muito chata, muito constrangedora. Depois passou muito tempo e as coisas foram se redimensionando. Eu acho que o Veríssimo foi um grande cronista, foi um sujeito assim, muito talentoso e tal. O Veríssimo ele sempre disse o seguinte, que ele tinha se ofendido não pelo que eu disse dele, mas pelo que eu tinha dito sobre o Érico Veríssimo. Eu Uhum. tinha dito que o Érico Veríssimo não tinha sido suficientemente enfático nos protestos contra a ditadura, contra o golpe que Sim, derrubou ele o ainda Jango. provoca perguntando se o senhor queria que o pai dele lutasse, né, na Exato. época, a essa provocação Hoje, ali. olhando para trás, eu penso que daria para fazer diferente. Uhum. Uhum. É, mas bom, são os arroubos da juventude. Tá feito, Tá né? Tá feito. feito. É isso. Bom, quando a gente um pouquinho antes da gente falar sobre essa questão do Veríssimo, tu ainda comentaste, né: "Ah, e aí fui me dedicar à carreira acadêmica". Tu és professor da PUC desde 1995 e no texto, na época, há 22 anos, tu já falava dessa relação de amor que tu tem com essa universidade, né, com a universidade aqui da PUC. Onde tu estudasse, né, então na verdade, a gente falava antes, né, tu tá aqui desde 1985 Não, como desde 80. 80. 80, desculpa, como aluno, depois algumas, disciplinas especiais e em 95 ingressa de fato como professor. E aí tu dissesse que é onde, tu te sente em casa, e que dar aulas era naquela época, então já era a tua atividade profissional. Ainda é? Mudou o que mudou no professor Juremir Machado nesses últimos 20 anos? Eu sempre quis ser professor, sempre, sempre. Ao mesmo tempo que eu queria ser jornalista, eu queria ser professor. Tanto que, no ensino médio, eu fui estudar no Colégio das Freiras, em Livramento, para fazer o curso de magistério, que era um curso para ser professor de ensino fundamental. E devia ser um dos poucos homens. Eu acabei desistindo por isso. Eh, Imagina Era que uma sim. turma de 42 mulheres e eu. Aí tinha outro curso, que era oficial de farmácia, onde havia 2 meninos. Então eu fui lá fazer parceria com eles, mudei de curso depois de um ano, eu me sentia muito solitário lá com as meninas. Mas eu sempre quis ser professor, e tanto que eu fiz aqui, ao mesmo tempo, a faculdade de jornalismo e a faculdade de história, porque eu queria fazer uma carreira acadêmica. Uau. E depois eu fui fazer mestrado em antropologia, e depois fui fazer doutorado em sociologia, e eu sempre planejava voltar para o Brasil e fazer jornalismo e ser professor. E as coisas se encaminharam bem nesse sentido, porque teve uma viagem era o Tarso Genro como vice-prefeito em Porto Alegre, mais os reitores de todas as universidades, Unicinos, PUC, URGS, mais empresários e tal, eles foram visitar as chamadas tecnópolis francesas, que eram centros de desenvolvimento tecnológico importantíssimos. E a Zero Hora me mandou cobrir essa viagem. Então, andei com eles por várias cidades francesas, e assim, no dia a dia, aquilo possibilitou muita aproximação. E um dos reitores era o irmão Norberto Rauch, que era o reitor da Uhum. PUC. E era uma pessoa muito boa, um homem assim um tanto fechado, ele parecia casmurro, mas ele era um grande coração. E gostava de futebol, era gremista. A gente conversou muito e ele me disse, ele chamava as pessoas assim, mesmo sendo muito jovem, ele chamava de senhor. Ele disse, quando o senhor voltar para o Brasil, para morar em Porto Alegre, se o senhor quiser trabalhar na PUC, que o senhor me fale. Uau. E quando eu voltei, eu tinha inclusive o Antoninho Gonzalez, que era o diretor Uhum. aqui da FAMECO, ele tinha me dado uma carta, porque precisava, para conseguir bolsa, precisava uma série de Uhum. apoios. E ele tinha me dado uma carta dizendo que quando eu voltasse, eles me contratariam. E eu voltei bem na época, fazia um ano que tinha começado aqui o mestrado. Então eles estavam precisando também de professores com titulação, com doutorado. Um doutorado fora era algo bastante valorizado. Então eu entrei na carreira acadêmica, na qual eu continuo até hoje.
e que é algo que eu acho, assim, essencial na minha vida. Eu gosto da relação com os alunos, Uhum. gosto muito dos alunos, Uhum. me dou bem com os alunos. Não é uma coisa assim, eu não sou por personalidade aquele. Tem professores que têm uma amizade com os alunos, que abraçam, sei lá, que tem uma coisa mais próxima. Eu não, não é tão próximo, mas é muito afetivo, muito Uhum. amistoso. Eu gosto muito disso, assim, entrar em sala de aula, Essa passar oxigenação da juventude, né. é muito bom. E também, claro, a atividade no mestrado, doutorado, que é muito boa. Uhum. A Atividade de gente pesquisa, de publicação, de aula. A gente sempre tem feito essa pergunta, porque a gente fala em 20 anos e são muitas mudanças, não só no mercado da comunicação, né, mas numa sociedade inteira, né, numa maneira, em comportamentos, jeitos de se viver. O que que muda para o professor dentro da sala de aula com essa bagagem que tu tens, assim, em termos de compartilhar esse conhecimento, de conseguir processar também essas mudanças? Como é que é a diferença nessas 2 décadas? Muda assim, primeiro é que quando eu comecei eu tinha 33 anos. Os alunos tinham, sei lá, de 17 a 21, 22. Eu me sentia muito mais próximo dos alunos, assim, não tinha uma diferença de geração tão grande. Hoje eu tenho 64 e eu dou aula no primeiro semestre, eles têm 17. Uau. Então tem uma distância maior geracional. E tem também todas as mudanças tecnológicas que aconteceram. Isso faz com que a maneira de dar aula também mude, porque quando eu comecei não tinha praticamente nenhum recurso tecnológico disponível, podia passar algum slide assim com um projetor daqueles de lâminas. Uhum. E hoje tem muita tecnologia na sala de aula. Facilita, né. Facilita, sim, facilita muito. Eu diria que isso aconteceu também no jornalismo. Quando eu comecei como Uhum. correspondente, eu ainda tinha uma máquina de escrever Olivetti. E para mandar material, assim, uma reportagem grande, com fotos, tinha que ir no aeroporto e encontrar alguém que trouxesse, dava um envelope para a Meu. pessoa, Uau. um filme dentro com as laudas e tinha que esperar que a pessoa entregasse aqui em Porto Alegre. Tinha que encontrar alguém, dizer: "Aceita levar?". Às vezes as pessoas ficavam desconfiadas, será que eu não estou me Uhum. metendo numa Imagino. fria? E depois, claro, depois em determinado momento apareceu o fax, e aí já facilitou muito Uhum. e tudo foi ficando mais fácil. Em 2000, tu te tornas colunista do Correio do Povo. Depois de 20 anos, então, tu sai de lá e vai para o Matinal, né, que é um veículo muito diferente, né, dessa mídia tradicional, dos veículos mais longevos, né. Como é que foi essa transição, né? Na época dessa transição, inclusive, tu disseste ao Coletiva.net que ia começar uma fase de mais liberdade, né, de mais, tu te sentia tu no Correio tu te sentia mais limitado, e que então no Matinal tu teria mais liberdade. Como é que foi essa Na verdade, assim, eu fiquei lá no Correio 22 anos, eu saí do Correio, eu saí em 2022, eu saí da Rádio Guaíba em 2020. No Correio e na Guaíba eu vivi de tudo um pouco. Muita liberdade durante uma época, média liberdade em outra época e depois quase nenhuma no final, que foi o período bolsonarista. Mas eu, de certa maneira, só tenho digamos assim, a comemorar ter passado mais de 20 anos no Correio, Claro. porque foram todas as oportunidades possíveis. Eu pude durante no início era uma coluna semanal, depois era uma coluna 2 vezes por semana, e de 2007 até 2022 era todo dia. Uhum. Então era muito bom poder escrever todo dia. O Correio tem uma grande penetração no interior, Uhum. por onde eu andava, eu encontrava pessoas que me conheciam, surgiam muitos convites, foi muito legal. E depois teve, a partir também de 2008, a participação na Guaíba. Primeiro eu Guaíba. comecei ali no programa do Mendelski, e depois em 2010, um diretor que teve lá, um presidente, o Natal Furucho, Uhum. ele me pediu para criar um programa. E eu criei, convidei a Thaline Opitz para. Esfera pública. E foi eu diria assim, que o Esfera Pública na Guaíba foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Uau, Uau! Foi real. que legal. O rádio diário Uhum. é muito absorvente. Uhum. E ali era um programa que se entrevistava o presidente da República,
entrevistava o governador do estado, entrevistava os senadores, de tudo. E a gente inventava também, entrevistava personagens que normalmente não seriam entrevistados. Me lembro que a gente entrevistou 2 vezes o Cesare Battisti, aquele cara que foi depois extraditado para a Itália. Então, a gente abria o leque, assim, fizemos muita entrevista sobre temas que antes não eram tratados. Racismo, homofobia, machismo, todos esses temas de gênero, de raça, que hoje são importantes, a gente levou para o programa. Então, assim, eu tenho do programa uma lembrança muito boa, porque além de o programa conseguiu, num horário difícil, que era 1h, o programa tinha audiência, tinha faturamento e tinha prestígio. As pessoas queriam ir lá. Então, no início, será que o cara vai querer vir e tal? E depois, eu fiquei 10 anos no programa. Depois as pessoas queriam lá. O pessoal vinha aqui, eu me lembro sempre, o Guilherme Boulos, quando vinha a Porto Alegre, ele já ligava antes para a produção, para avisar, estou indo aí, quero participar do programa. Então era legal. E ali, o nosso princípio era o seguinte, todo mundo fala, esquerda, direita, centro, todo mundo. Então, quando a gente olhava assim, a lista das pessoas que participavam, tinha gente de esquerda que ia com frequência e tinha gente de direita que ia muito, que eram frequentes no programa. Era realmente pluralista. Agora a gente vai falar de outra paixão que também traz no texto de 20 anos atrás, que é o lado literário, né? Naquela época mesmo, né, tu comentaste, né, tava lançando o teu livro sobre Getúlio, e a gente quer destacar, assim, são mais de 30, né, publicações de livros, de obras, além de ser organizador ou colaborador também de dezenas de outras obras, né? Tem alguma obra preferida? O que falta escrever, se falta? Tem algum livro engavetado? Um projeto? Não, assim, ó, a gente nunca diz assim, é que nem filho, né? Gosta mais de um do que o outro. Mas tem livros que tiveram mais repercussão. Os livros que eu escrevi de história foram os que tiveram mais repercussão. Getúlio, Jango, Brizola. São livros que tiveram muitas edições. Um livro sobre a escravidão, Raízes do Conservadorismo Brasileiro. Foram livros que tiveram realmente muita circulação. O Getúlio, por exemplo, foi um livro que vendeu quase 30 mil exemplares, o que para o Brasil é muito. Então, é uma parte que sempre foi importante para mim, porque escrever é uma coisa assim que me mobiliza. Sempre tem coisas assim, se eu fosse olhar nas minhas pastinhas no computador, tem um romance lá guardado. Olha! E sempre tem projetos. Claro que eu tenho uma parte dessa produção, é a produção acadêmica, ensaios, resultados de pesquisa e tal. E eu fico me dividindo ali para sobrar um espaço para escrever ficção. Então, um ano eu tento me concentrar mais nisso, no outro. A produção acadêmica ela é uma obrigação da atividade. Então, não tem como não fazer. Além de que é uma coisa que está em mim, assim, faz parte de mim querer participar do debate intelectual, defender ideias, escrever sobre outros autores. Então, tem sempre alguma coisa pronta e sempre alguma coisa sendo feita. A escrita é refúgio? A escrita é uma coisa assim. Uma vez eu escrevi uma crônica para tentar explicar por que eu fazia as coisas que eu faço. Porque tem gente que diz assim, como é que consegue fazer tudo isso? Eu digo, mas se eu não fizer isso, eu não faço nada. Porque eu não tenho carro, não sei dirigir, não tenho filho, não tenho gato, não tenho cachorro, não tenho nem caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta é uma coisa que a pessoa faz, um furinho na parede. Nem isso. Nem ao supermercado eu vou, porque minha mulher não deixa. Ela dizia, estou tranquila, não tem problema, tu atrapalha no supermercado, não vai.
Comprometido com o saber. Então eu só faço isso. Os livros são Só. a sua melhor Só, companhia. gente, ele só Só faz- 30 livros, mais de 30, aliás. Inclusive, vamos pegar o gancho da Cláudia, porque na época do perfil, tu disseste que gostava muito de fazer atividades extras, né? Os teus momentos de lazer eram junto da Cláudia, já eram casados na época. Viajar, ir ao cinema, assistir televisão, enfim. Seguem gostando de fazer essas coisas juntos? Tem novas programações na vida do casal? E o super não é, a gente já sabe Não, ir agora. no supermercado não é uma atividade em casal, já que ele é proibido. Nós estamos casados desde 1989. Uau. Então tivemos assim várias fases, por exemplo, moramos juntos na França, morar no exterior, moramos juntos em Berlim, isso aproxima muito, entende? Tu passas o tempo inteiro junto. E continuamos fazendo tudo junto. Por exemplo, agora eu tenho uma função acadêmica na CAPES. Cada área de conhecimento tem um coordenador de avaliação, que é indicado pela área, e a CAPES, então, acolhe e passa a exercer um trabalho que digamos, do interesse da CAPES e das áreas de conhecimento. Então, eu sou agora o coordenador de avaliação da área de comunicação, informação e museologia. Então, isso me leva a ter que ir a Brasília uma vez por mês, praticamente, e também a fazer muitas viagens pelo Brasil, porque tem 103 programas da área. E esses programas normalmente convidam para ir, para fazer uma visita, verificar se está bem, ou eles vão abrir um programa, ou eles querem fazer alguma correção de rumo. Então tem muita viagem. E o legal é fazer essas viagens com a Cláudia. Ai, que E legal. sempre que é Legal. possível, a gente faz junto. Agora mesmo, nos próximos aí, tem viagens para Belo Horizonte, para Salvador. E aí, claro, eu vou fazer a parte profissional, mas sempre sobra um espacinho para um Tempinho passeio. para Turismo. turistar. Na época da entrevista, tu disse que te considerava muito amável. E essa imagem mesmo que tu passa. Até um depoimento pessoal Amável e afável. afável, né? A gente fica pensando assim, né? Quando eu tava preparando a entrevista, eu não tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente. E dá, assim, uma coisa meio intimidadora. Nossa, é o Juremir Machado. Mas é uma pessoa realmente tão tranquila, calma, Leve, né? humilde, eu diria. Né? Tem uma característica, assim, que não parece morar agito. É né? verdade. Aí, Tem uma coisa, eu não gosto de ser indelicado com ninguém. Eu não gosto mesmo. Às vezes eu acabo deixando que sejam indelicados comigo para não ser indelicado. É uma coisa assim, não sei, não vejo como virtude, eu vejo como uma característica. Então isso me fez, ao longo do tempo, digamos assim, me vigiar para não ser indelicado. Quando eu sou indelicado com uma pessoa, eu levo muito tempo para digerir aquilo, eu me arrependo. Então aí eu fico pensando, Sofre muito. por que eu fiz aquilo? Por que eu disse aquilo e tal? Então eu procuro não fazer. E o inverso também, né? Porque Também. nesse texto tu diz, né? Não consigo ser rancoroso. Gostaria de odiar algumas pessoas. Sem dúvida. Mas esqueço e aceito o menor sinal de reconciliação. Aconteceu ano passado, por exemplo, eu tive uma briga com esse jornalista, historiador, o Lira Neto. Foi bem simples. Eu escrevi um livro sobre Getúlio, o Lira escreveu 3 livros sobre Getúlio, mas em determinado momento, para divulgar, botar notinhas nos jornais, ele disse algumas coisas como se ele tivesse descoberto, que já eram descobertas por outros, e que estavam em todos os livros, inclusive no meu. Então eu protestei, a Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo, polemizando. Tá, e aí a gente ficou meio que Estremecidos. brigados. Um climão, torta de climão. Que a gente falar chama um hoje uma ambiente- torta de climão. Um ambiente hostil. Deu um climão. Ano passado ele veio no Fronteiras do Pensamento, aqui em Porto Alegre, teve um evento do qual ele participou lá no salão da Catedral Metropolitana, eu estava lá. E ele veio falar comigo e disse,
tu ficasse aborrecido comigo, mas na verdade eu gosto do teu trabalho e tal, quem sabe a gente sela a paz. Então tá bem. Tudo Eh, certo. certo, tinha ficado aborrecido, mas assim, não é um aborrecimento que não possa ser superado. Professor, o título do teu perfil dizia polemista por estilo. Hum. Se hoje o senhor precisasse dar um título para sua vida, considerando tudo isso que a gente resgatou, todo esse review que a gente fez da tua vida, né, dos teus contextos históricos, né? A gente está falando de mais de 2 décadas. Polemista por estilo. Qual seria hoje o perfil da Uhum. tua vida? Pois é. Sempre me taxaram de polêmico e de polemista. Polemista digamos assim, positivo. Polêmico era uma coisa meio, sabe, um carimbo assim Uhum. meio, olha, Pejorativo, né? é um sujeito complicado, Uhum. difícil, briguento. eh, Nada a ver com ele, aliás. Digamos assim que as minhas brigas todas foram por escrito. Uhum. Digamos que eu sou capaz de brigar escrevendo, mas pessoalmente Uhum. é mais difícil. Quando eu trabalhava na Guaíba, tinha muito debate nos programas esportivos, porque o programa esportivo é para bater boca. Claro. Então ali tinha muita briga. Teve algumas brigas ao longo dos anos de programação política, de vez em quando dava alguma altercação, mas eu não considero que seja realmente uma característica minha, pelo menos não Uhum. hoje. Pode até acontecer, mas é mais difícil. Escrevendo, digamos que eu me entusiasmo um pouco mais, eu me inflamo um pouco mais, eu gosto de umas frases, às vezes, mais provocativas. Mas Tá, eu ok. diria que hoje eu sou um polemista tranquilo. Um polemista tranquilo. Tá bem, tá bem. Gostei muito, gostei muito. E aí, a gente sempre faz uma provocação, agora chegando ao final da nossa entrevista, que é: o que o Juremir de 2026 diria ao Juremir de 2004? Eu diria: "Calma, calma, dá para negociar mais, eh, dá para ser mais tolerante, dá para ser mais até generoso, dá para ser menos, impositivo". Eh, eu diria isso, sabe, assim, um pouco mais de prudência. A gente diria parabéns, né? Parabéns e obrigada, Obrigada. muito Que obrigada. honra. Eu Não só que diríamos, como estamos dizendo, Estamos né. dizendo. eu que agradeço, muito bacana conversar com vocês são muito gentis, muito agradável. Uma honra, de verdade, um privilégio. A gente está encerrando os nossos episódios sempre deixando muito claro para nossa audiência, né, para quem está nos acompanhando, mas também para o nosso convidado, que revisitar esses lugares, né, como disse o nosso entrevistado da estreia, né, que foi o Leonardo Meneghetti, olhar para esse retrovisor é também ter a convicção, ter a certeza, ter o carimbo de que é um legado, né, de que vocês fizeram realmente a história. E a gente está aqui, né, as Márcias, podendo ouvir isso, histórias tão inspiradoras e vivenciar, ouvindo dos próprios protagonistas do nosso mercado da comunicação. E o Juremir Machado é, sem dúvida, Eu protagonista do nosso jornalismo. eu olho para trás e às vezes me pergunto: "Como é que eu me meti em tanta confusão?" A maturidade traz essa reflexão. Muitíssimo obrigado. Queremos agradecer mais uma vez para vocês que acompanharam aqui mais esse episódio e fica aqui essa reflexão, essa sugestão para beber desta fonte, a fonte do conhecimento, a fonte do compartilhamento de uma vida com tantas histórias, que vocês possam também revisitar a de vocês e buscar lá atrás as suas polêmicas, a vez que vocês deixaram de fazer alguma coisa, fica a dica Perderam aí. oportunidades importantes. Não percam mais, mas também não percam o próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau.